Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Seguinte, hoje eu vou passar esse vídeo de uma aula de revisão sobre o conteúdo das revoluções inglesas, para a gente poder tirar todas as dúvidas possíveis e aí na próxima aula começar a matéria nova. Então, essa aula vai ser aula de revisão, tá? E aí, nós vamos revisar qual conteúdo? Então, nós vamos revisar as revoluções inglesas, tá? Só que antes de eu começar a falar de revoluções inglesas, eu preciso saber primeiro o que é uma revolução. Então, vamos retomar isso. Revolução, tá? Ela vai ser as revoluções aqui, mudanças totais nas estruturas. Tá? Se não, dona, mas é uma mudança, mas não é uma mudança total. Não. Para ser considerado uma revolução, precisa ter uma mudança total, tá? Tem que mudar tudo, completamente. Tem alguns autores que falam que essa mudança ela é de forma violenta. Então, para ser considerada uma revolução, tem que ser de forma violenta. Outros não, dizem que não necessariamente, só uma mudança total, tá? Mudança total nas estruturas. Quais são essas estruturas? Então, nós vamos ter aqui a estrutura religiosa. A gente vai ter uma mudança na estrutura política, na estrutura econômica e na estrutura social. Então, vejam que vai mudar aqui completamente tudo, né? Então, vamos ver um por um. O que muda aqui? Dentro das revoluções inglesas, o que muda? Então, na religiosa, eu vou ter aqui o fortalecimento, fortalece o protestantismo. Então, o protestantismo ele vai ganhar muita força na Inglaterra, tá? E aí, o que acontece? Se o protestantismo ganha força, quem perde, tá? Quem enfraquece é o catolicismo. Então, enfraquece o catolicismo, tá? Então, essa é uma mudança total, radical, dentro do protestantismo, tá bom? E aí, nós vamos ter uma mudança na política. O que nós vamos mudar aqui na política, tá? Então, vamos lá. A política vai cai o absolutismo, e passa a ter o controle do parlamento. Então, o parlamento passa a ter controle, tá bom? E o absolutismo, o poder do rei, da coroa, cai. Economia, o que muda? Se cai o absolutismo, vai cair também o sistema econômico mercantilismo. E o que vai ser colocado no lugar do mercantilismo? Tá? O liberalismo econômico. E no social? O social, gente, não vai ter muitas mudanças para a população mais pobre, para a grande massa, infelizmente. Claro, vai ter umas mudanças no campo, na agricultura, o camponês passa a ter um pouquinho mais de chance de ter terras, né, com as leis de terras, mas a classe mais empobrecida aí
num todo, não vai ter grandes mudanças, né? O que vai afetar diretamente vai ser a nobreza chamada cortesã. Essa nobreza cortesã, ela vive do benefício da corte, né? Então ela ganhava aí diante dos mimos da corte, da bajulação ao rei. Então cai o rei, essa nobreza cortesã perde os seus privilégios. Quem passa a ter um pouquinho também mais de oportunidade, de força, é a pequena nobreza agrícola, né? Que vai ter um pouquinho de oportunidade. Então são essas mudanças sociais. Infelizmente, a sociedade não muda completamente, a cultura também, as tradições se mantêm, não tem toda essa mudança brutal, ok? Mas se a gente olhar num todo, há mudanças totais, né? Eu passo agora a cultuar uma nova religião, né? Eu passo agora a ter um novo sistema político, passo a ter agora um novo sistema econômico. Então, as bases de uma sociedade muda completamente. Tá? Tudo bem até aqui? Agora que nós já entendemos o que foi, e na verdade o que é uma revolução, nós precisamos entender agora o porquê houve a Revolução Inglesa, né? Então, vamos entender aqui. Por que houve, né, a revolução. Então vamos entender aqui. Por que houve essa revolução? Nós temos alguns pontos para a gente analisar, né, e fazer essa revisão. Primeiro, os dois pontos fundamentais para que essa revolução acontecesse era o sistema absolutista, absolutista e o sistema econômico mercantilismo. Por quê? Porque o poder político total só na mão do rei e o sistema mercantilista, né, que a gente já viu na outra matéria, que é a busca da colônia, a busca de explorar metais preciosos, isso não atraía muito a burguesia, né? A burguesia queria desenvolver o comércio, troca de vendas de produtos. Era isso que a burguesia queria, desenvolver o comércio e não ficar limitado à exploração apenas da colônia e, claro, submetido ao total controle econômico nas mãos do rei, tá? Então, o que acontece aqui? O absolutismo e o mercantilismo, eles estão acabando o quê? Eles estão impedindo o desenvolvimento, tá? Do comércio. Do comércio de quem? Da burguesia. E quem seria essa burguesia? Né? E é exatamente a burguesia que vai fazer a revolução, vai derrubar o rei. Essa burguesia era o comerciante rico. Estou falando rico mesmo, muito rico. Tinha muitos comerciantes que eram mais ricos do que um nobre cortesão, tá? Muito rico, só que ele não tinha o status, e dentro do absolutismo, seu status de nobreza fica muito limitado aí, tá? Então, o absolutismo e o mercantilismo levam essa burguesia a se incomodar, a questionar, porque ela fica muito presa a esse sistema político e econômico, e aí ela vira e fala, não, precisamos mudar isso, né? Outro fator que também contribui para a burguesia sair para a revolução é que um outro sistema que é contemporâneo a essa burguesia que está se inflamando dentro da Inglaterra, que é o protestantismo. Principalmente o protestantismo calvinista. Por quê? Porque o protestantismo calvinista, ele prega o quê? Que o lucro
lucro não era pecado. Meus queridos, eu estou falando aqui no século XVII das revoluções inglesas, né? Então, a religião é muito forte, eles realmente ainda tinham medo do pecado, do inferno, e isso servia muito para controle da sociedade. E mesmo a burguesia rica, né, desenvolvida, dentro da religião, realmente tinha os seus temores. E como eles eram voltados ali para o catolicismo, que era a bandeira, a religião forte dentro da Inglaterra, a burguesia ela ficava limitada, porque o lucro, a usura era proibido, é ainda proibida, é tida como pecado dentro da igreja, dos ensinamentos da igreja católica. Quando surge o protestantismo, com essa ideia calvinista, que lucro não é pecado, tem que lucrar mesmo, o homem tem que trabalhar, e do fruto desse trabalho, o lucro, né? E aí o que acontece? A burguesia vai se voltar, na sua maioria, para o protestantismo. E vai falar, não, vamos seguir o protestantismo, porque eu posso lucrar agora, não é mais pecado. E assim eu tenho um alívio na busca desse lucro. Então eu posso lucrar, só que o que está me impedindo de buscar esse lucro? Não mais a religião, mas ainda continua sendo o absolutismo e o mercantilismo. Para eu poder buscar o lucro que já é permitido na religião, o que eu preciso fazer? Eu preciso derrubar o sistema mercantilista. Só que para eu derrubar Por isso, meus queridos, que eu preciso derrubar o rei, o absolutismo, para poder lucrar. Além disso, os gastos enormes, tá? Errei aqui. Enormes, tá? O que acontece? Esses gastos enormes, com a nobreza cortesã aqui, com as guerras, estava tendo a guerra contra a França, né? A guerra dos 7 anos, e aí as pretensões dentro da conquista da anexação da Escócia, Irlanda, então assim, são muitos gastos e que acaba limitando aí também a burguesia a se desenvolver. Então, diante de todo esse cenário histórico, o que a burguesia vai fazer? Derrubar o rei, ok? Então, entendemos aí os pontos que levaram à queda do absolutismo, né? E aí a burguesia tomando o poder. Então, vamos continuar aqui. O que vai acontecer com o rei quando a burguesia sai às ruas e toma o poder, tá? Vai acontecer o quê? A decapitação do rei Carlos I. Carlos I, gente, vai ser o primeiro rei a ser decapitado na história, tá? Nenhum outro rei tinha sido decapitado. Por que a opção de decapitar o Carlos I? Porque ele era um símbolo. Ele era símbolo do quê? Ele era símbolo do absolutismo. Então, se eu derrubo o absolutismo e mantenho o rei em pé, de fato eu não vou ter derrubado esse absolutismo. Então eu preciso decapitar o rei para mostrar de fato, simbolicamente, né, que o absolutismo deixa de existir. E quando eu tomo o poder do rei, decapito o rei, e essa ideia de absolutismo dentro da Inglaterra se perde, eu vou chamar isso de revolução puritana. Por que puritana? Porque os ingleses que seguiam a religião protestante era considerado puritana, tá? Puritano. Então vai ficar conhecida como Revolução Puritana.
Perfeito. Carlos I decapitado. Mas, dona, se o Carlos I foi decapitado, quem é que assume? Aí é um fator muito interessante dentro da história inglesa. Por quê? Porque eu vou ter um período de república. Aí vocês vão falar assim, dona, mas os ingleses já foram alguma vez na história república? Sim, um período curto, mas foi. Depois acabou não dando certo e voltou a ser monarquia, tá? Quem assume essa república vai ser um puritano, líder dessa revolução, chamado Oliver Cromwell, tá? O que o Oliver Cromwell vai fazer? Ele tem esses personagens para cuidar. Quais são? O povo, a nobreza, aí nobreza e clero, né? E a burguesia. Ok? O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Ele não vai governar para o povo, não vai governar para a nobreza e o clero, mas vai governar para a burguesia. Como? Com os atos de navegações. O que seriam esses atos de navegações? Só poderia fazer comércio com a Inglaterra barquinhos que transportassem produtos com a bandeira da Inglaterra ou com a bandeira daquele país, daquela região que eu fiz comércio, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está restringindo quem está fazendo esse comércio. Então, ele beneficia quem? A frota inglesa, que só ela vai poder fazer esse transporte de produtos. Quem sai prejudicada com os atos de navegação são os holandeses, que faziam todo esse comércio, exploravam o comércio pelo Atlântico, né? Eles iam buscar produtos em outras regiões e traziam para vender na Europa. Com isso, os holandeses vão perder muito espaço, muito mercado, e esses atos de navegações vão gerar a chamada Guerra Anglo-Holandesa, tá? Vão ter 2 períodos de guerra aí, e quem ganha vai ser a Inglaterra, que passa a dominar aí completamente o comércio no Atlântico. Uma marinha muito forte, tá? Militarmente e comercialmente, ok? Dessa guerra, desses atos, nós vamos ter aí a burguesia se beneficiando. Então, com esses atos, quem se beneficia muito é a burguesia. Por quê? Porque ela vai ter acúmulo de capital. O que é capital? Capital, dinheiro. Vou acumular, vou guardar, vou juntar dinheiro. Tem muito dinheiro. Por que isso é fundamental? Porque isso, meus queridos, vai ser futuramente a base para a Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Quando a gente for estudar aí a Revolução Industrial na Inglaterra, vocês vão ver que um dos fatores que levaram, né, por que a Inglaterra foi a primeira a fazer a Revolução Inglesa, por causa desse acúmulo de capital, graças a Oliver Cromwell. Isso, meus queridos, deu tanto poder a Oliver Cromwell, tá? Esse benefício à burguesia deu tanto poder a Oliver Cromwell, que mesmo ele cometendo perseguições, e eu vou falar que ele vai perseguir quem era contra a república dele, mas ele vai perseguir também membros, tá? Dentro, aliados, apoiadores dele, mas que gostaria de um governo mais popular, sabe? Porque ele vai acabar perseguindo, tá? Apoiadores também, porque queria um governo mais popular, e a gente sabe que não foi popular porque o Oliver Cromwell, ele acaba sendo um ditador, vai fechar parlamento e vai comandar sozinho, né? E além disso, o Oliver Cromwell, ele era um puritano radical.
ele vai, meus queridos, perseguir estabelecimentos considerados por ele de mundanos. Então, ele vai aprender, ele vai multar, tá? Vai fechar estabelecimentos que ele considerava que não estava nos ensinamentos da Bíblia, na relação puritana, né? Nas ideias protestantes. E aqui, meu amor, meus queridos, nós vamos ter aqui uma problemática. Qual vai ser a problemática? Tá? A problemática é a mistura da política com a religião. Ou melhor, ao contrário, a religião vai estar interferindo na política. Todas as ações de Oliver Cromwell, todas as leis, regras criadas, então estou falando de política, vai estar inserido aí uma conotação religiosa, um peso religioso. Mesmo quando Oliver Cromwell morre, né, e volta a ser uma monarquia, mas o parlamento no poder, o parlamento também é muito protestante. E aí a religião, infelizmente, continua intervindo na política. E isso daqui, meus queridos, não é só no século XVII, até hoje. Veja o Brasil hoje, século XXI, o quanto a religião está inserida dentro da nossa política. E a gente acaba perdendo muito o debate, né, que deveria ser um debate mais real, mais organizado, mais respeitado, de uma forma mais séria, acaba se perdendo por causa da religião. E para encerrar a nossa revisão, quando Oliver Cromwell sai, volta a ser, deixa de ser uma república, porque viram que não funcionou, ele era um ditador, volta a ser uma monarquia, só que de uma forma diferente. Para evitar uma monarquia absolutista, os próximos reis, que foi o Jaime I, o Carlos II e o Jaime II, eles vão ter que assinar a chamada Carta Magna, tá? Carta Magna é onde eu tô limitado o meu poder real dentro dessa carta. A Carta Magna, meus queridos, ela é um documento importantíssimo, tá? Que regula todas as regras, as leis na Inglaterra. E aqui vai estar inserido, então, a chamada a Lei do Direito. O que é isso? O rei vai estar sendo... A Carta Magna, meus queridos, ela é um documento importantíssimo, tá? Que regula todas as regras, as leis na Inglaterra. E aqui vai estar inserido, então, a chamada a Lei do Direito. O que é isso? O rei vai estar sendo... Então, nós temos aqui, tá, a Lei do Direito, onde o rei seria só uma imagem, tá? E o poder ficaria ao parlamento, tá? A Câmara lá dos Comuns, a Câmara da Nobreza, mas principalmente do comum, da burguesia que fez a Revolução. Só que o Jaime II, ele buscou não aceitar essa lei dos direitos, a lei do direito, perdão, e buscou instaurar novamente o absolutismo. E aí o que acontece? A burguesia vai falar não, vai impedir, né, que ele faça, proibindo ali que ele formasse um exército, que ele criasse leis, que ele não pudesse cobrar impostos. Então, eu enfraqueço o Jaime politicamente, economicamente, através da assinatura da Carta Magna. E com isso, o Jaime, como ele queria romper com esse acordo, né, com a lei do direito, ele acaba sendo expulso da Inglaterra e ele é destronado. Diferente de Carlos I, que foi decapitado ali na Revolução Puritana, aqui vai ter
praticamente nada de derramamento de sangue, não vai haver uma guerra em si. O Jaime II se retira, sai do poder, e aí vai ficar conhecido como Revolução Gloriosa, tá? Gloriosa por quê? Porque não vai haver nenhum derramamento de sangue. Por isso que é chamado de revoluções inglesas, no plural, porque entende-se que foram duas revoluções, a Revolução Puritana mais a Gloriosa. Assim que o Jaime II vai vir o Guilherme de Orange e os próximos reis e rainhas que vierem ocupar o cargo, até hoje aí a Rainha Elizabeth II, vão ter o poder limitado, escrito na Carta Magna, através dessa lei do direito. E aí a burguesia manda hoje, até hoje no mundo, a partir da derrubada da nobreza, da monarquia, do poder, tá? Aqui, então, foi a revolução, as revoluções inglesas. Quem vai querer fazer a mesma coisa, mas só no século seguinte, são os franceses, que vai ser a nossa próxima matéria, tá bom? Qualquer dúvida me chamem, eu vou estar online lá no nosso grupo, tá? Um beijo grande a todos. Bom estudo!